Pois é, pessoal, para quem estava desacreditado da seleção brasileira, agora há uma grande esperança para a seleção. Pois hoje saiu uma notícia bombástica que agitou o mundo do futebol, que é de Pep Guardiola treinando a seleção. Diversos veículos de informação da Inglaterra e do Brasil trouxeram essas informações, e após essa notícia, principalmente os brasileiros ficaram impactados, porque Pep Guardiola pode estar próximo de treinar a seleção brasileira. Piquet, que é um dos amigos do Guardiola, deu uma entrevista e afirmou que é o sonho de Guardiola treinar a seleção. Fica até o final do vídeo que vou te mostrar tudo com todos os detalhes. Desde que Dorival Júnior assumiu o comando da seleção brasileira, o time vive uma fase de transição. A missão atual do técnico é buscar novos talentos, promover uma renovação que vá além do campo e resgatar um espírito de união e competitividade. Sob sua liderança, o Brasil tenta reverter uma campanha de eliminatórias menos convincente do que o esperado. Atualmente, a equipe ocupa a 4ª posição na tabela, o que, embora seja suficiente para a classificação, está aquém das expectativas de uma nação com 5 títulos mundiais e um histórico de protagonismo. Nesse contexto, surge uma ideia que vem tomando conta dos bastidores e ganhando força. A possibilidade de Pep Guardiola, um dos maiores treinadores da história do futebol, assumir o comando técnico da seleção. Pep Guardiola e a CBF vêm mantendo diálogos ao longo deste ano. Segundo informações do renomado jornal The Athletic, a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, fez várias tentativas para se aproximar do técnico catalão. Eles têm feito contato com Guardiola em diversas ocasiões, mostrando um interesse renovado em contar com ele no comando da seleção. Vale lembrar que após a saída de Guardiola do Barcelona, a CBF demonstrou interesse, mas acabou desistindo de contratá-lo. Guardiola ficou incomodado com o distanciamento da entidade na época, mas segundo fontes próximas, o espanhol ainda guarda um grande carinho pelo futebol brasileiro e pela possibilidade de treinar a seleção brasileira. Guardiola tem contrato com o Manchester City até o final da temporada europeia e seu futuro na equipe ainda é incerto. Ele é um dos poucos treinadores que nunca escondeu o desejo de comandar uma seleção nacional, embora nunca tenha tomado essa iniciativa antes. A Federação Inglesa, FA, chegou a sondá-lo para substituir Gareth Southgate, mas Pep acabou preferindo esperar, e a FA, por sua vez, contratou Thomas Tuchel. Esse episódio revela um ponto importante. Guardiola deseja sim treinar uma seleção, mas quer fazer essa transição no momento ideal. Embora rumores indiquem que Guardiola possa renovar seu contrato com o Manchester City, a possibilidade de dirigir uma seleção para a Copa do Mundo de 2030 parece atraí-lo cada vez mais. No entanto, essa decisão não é simples. Assumir a seleção brasileira em 2024 significaria que Pep teria um período relativamente curto até a Copa do Mundo de 2026, o que poderia pressioná-lo a demonstrar resultados rapidamente. O catalão é conhecido por desenvolver um estilo de jogo que requer tempo para ser implementado. Sua abordagem envolve paciência, técnica e tática refinadas, aspectos que ele aplicou com sucesso no Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City. Se Guardiola aceitar a proposta da CBF, ele terá a oportunidade de treinar alguns dos maiores talentos do futebol brasileiro, como Vinícius Júnior, Rodrigo, Neymar e Savinho. O treinador sempre foi um grande admirador do futebol ofensivo, criativo e driblador do Brasil, e já expressou publicamente seu apreço pelas habilidades de Vinícius Júnior, cuja velocidade e técnica se destacam no Real Madrid. Rodrigo é outro jovem talentoso, cujas atuações consistentes conquistaram Guardiola, especialmente em partidas onde ele se destacou, como quando brilhou contra o Manchester City. Neymar, por sua vez, é um ícone global e, embora sua carreira já esteja avançada, ainda é uma peça fundamental na seleção. O próprio Guardiola já declarou publicamente que admira o talento refinado de Neymar e vê nele um jogador diferenciado. Já Savinho, um promissor jovem jogador brasileiro, também é um nome que desperta o interesse de Guardiola, tanto que o técnico fez questão de contratar o jogador para o Manchester City, e hoje eles já trabalham juntos na Inglaterra. Olha o que alguns influenciadores esportivos falaram sobre o assunto. A CBF quer contratar Guardiola para a seleção brasileira. Segundo o jornal The Athletic, Guardiola teria aprovado esta ideia.
A CBF teria que esperar o fim do contrato de Guardiola com o City para intensificar as negociações. Vale ressaltar que o contrato de Pep se encerra em junho do ano que vem. Será que valeria a pena demitir Dorival e colocar Guardiola um ano antes da Copa do Mundo? Com todo respeito ao técnico, eu não sei se o formato de Guardiola funcionaria em tão pouco tempo e tão poucos treinos. Guardiola tem uma ideologia que deve ser aplicada, tem que ser um trabalho a longo prazo. E será que Guardiola vai conseguir aplicar sua ideologia em tão poucos jogos? Porque a seleção treina pouquíssimo, se encontra pouquíssimas vezes. Em um ano tem o quê? 4 data FIFAs, ou seja, em mais ou menos 10 jogos, Guardiola conseguiria deixar a seleção brasileira pronta para uma Copa do Mundo? Para tudo que você estiver fazendo, porque Pepe Guardiola tá chegando à seleção brasileira. Guardiola se anima com o Brasil e CBF prepara grande jogada. Presta atenção nessa notícia. A CBF vem trabalhando para contratar Pepe Guardiola, que aprova a ideia de assumir a seleção brasileira. Eu tô maluco já. A informação é do Athletic e do grupo do New York Times. O site afirmou que a CBF está fazendo uma grande jogada para contratar o Guardiola. A entidade do futebol brasileiro teria ligado para o treinador de 53 anos em várias oportunidades desse ano. Tem que sentir mesmo. Cara, eu aprovo muito a ideia. Já que a CBF não tem a capacidade de produzir bons técnicos aqui, tem que procurar no mercado mesmo. E a maior seleção de todos os tempos tem que ter o melhor técnico. E o melhor técnico é o Megamente. E até o ex-zagueiro do Barcelona, Piqué, falou sobre o Pepe treinar a seleção brasileira. Olha o que ele disse. Pepe é um gênio, é único. Es un entrenador que ha demostrado sobradamente que puede ganar con cualquier equipo que tenga y que si en un futuro se planteara entrenar una selección, pues yo creo que la mejor, con diferencia para mí y para cómo piensa Pep, estoy convencido que es la selección brasileña. Entonces, bueno, veremos si esto al final acaba sucediendo o no, pero si fuera el caso, pues para vuestro país en este caso sería una gran noticia. Mais cedo, se você está vivendo essa sexta-feira chuvosa aqui em São Paulo ou em qualquer parte do Brasil, tranquilo, ligou a TV, tem novidade da CBF? Pelo jeito sim, o nome do Pepe Guardiola volta a ser associado à seleção brasileira. A gente vai para a Inglaterra, porque parte muito de uma apuração também, né, João? De gente que acompanha o Manchester City, que acompanhou o Pepe Guardiola, dizendo que a CBF está ali, chavecando o treinador. Fala, Mari. É mais ou menos por aí, o chavecozinho. Bom dia para todos. Eu acabei de conversar com o jornalista Sam Lee, setorista do The Athletic em Manchester, que publicou essa matéria hoje e que repercutiu, claro, muito no Brasil, né? Dizendo que houve contato recente da CBF com representantes do Pepe Guardiola. Agora, o que o Sam Lee quis deixar muito claro na hora que eu conversei com ele é que, na verdade, o foco da matéria dele, assim, a manchete, a principal chamada aqui na Inglaterra é sobre o futuro de Pep Guardiola, indicando que ele está muito mais provavelmente mais perto de renovar com o Manchester City para ficar mais tempo, lembrando que o contrato dele acaba no final dessa temporada, em 2025, mais próximo de continuar do que o Manchester City do que qualquer outra coisa. Porém, dentro dessa matéria, ele diz que ele tem fontes, pessoas ligadas ao Guardiola, que dizem que houve contato recente da CBF sondando o Guardiola. É possível, de acordo com ele, que não seja necessariamente para agora que o Guardiola tenha essa tentação, caso ele aceite alguma coisa com a seleção brasileira, poderia ser para outra Copa. A tendência que ele diz é essa, que o Guardiola fique aqui. Ele já deixou claro em muitas outras ocasiões, o Pepe, que tem interesse de um dia assumir uma seleção, mas quem sabe para outra Copa do Mundo. Ele não parece ter essa pressa de ter que ser para essa Copa do Mundo agora de 2026. Mas ele diz que teve esse contato em algumas ocasiões, como você disse, essa paquera, né? Esse chaveco, como você disse, Mari. Mas aí no Brasil estão dizendo outras coisas, né? Pelo jeito. Traz pra gente também a apuração, João, falando sobre... a gente vai acompanhando a CBF, enfim, que também é um jogo dessa renovação do Guardiola e que a CBF não tem trabalhado com o nome. Enfim, eu já não sei mais... assim, eu não acho que são... É que a CBF perdeu a credibilidade pra mim quando a gente vai pensando. Eu acredito, claro, na nossa apuração do Pedro Ivo, mas eu não sei até que ponto ali a CBF tá
Não, e assim, o próprio Sam Lee, né, que como está lá o João, assim, ele pode ter, nas fontes lá, alguém pode ter lembrado da procura. Assim, foi recente? Foi recente, é dentro desse período. Não quer dizer que... Agora, é sempre bom falar com o João e que ele está com a gente precisa mostrar também, traçar um cenário do que está acontecendo. Me conta. Não, o City é o último ano de contrato do Guardiola. O Guardiola já teve em um último ano de contrato e renovou, e a gente sabe o final da história. O City, o que pesa dessa vez? Algumas mudanças estruturais do clube. O Tite, né, Begiristain, que trabalhava com ele, até que trabalha com ele, né, saindo, que trabalha com o Guardiola, saindo. O Omar Berrada saindo, na final da temporada passada e indo para o Manchester United. E 115 acusações contra o clube. Isso pode estar tornando o ambiente um pouco mais complicado? Pode estar tornando o ambiente um pouco mais complicado. Eu, se sou dirigente de CBF, de qualquer coisa, eu tô observando isso tudo aí, entendeu? Quem sabe, esse cara é o cara mais cobiçado do mundo. Olha, Guardiola, tá meio chato aí pra você, né? Muita acusação, os caras estão indo pro outro clube, tudo o seguinte... Eu tô aqui, hein, sumido. Se precisar, sabe que aqui você... E ele já falou algumas vezes do Brasil, sim, né? Já também alimentou, né? Mesmo sabendo que são 3 derrotas agora seguidas, assim, eu acho isso completamente reversível. Tipo, o City não é 17º na Premier League. O City é segundo, entendeu? Tem uma derrota só na atual edição. Foi o último a perder a invencibilidade. Eu só acho que tem mais coisa nesse cenário que às vezes a gente não sabe e que pode estar atrapalhando o dia a dia do Guardiola, eu não sei. É como a Mari falou, o problema é a CBF, a estrutura e como confiar. Porque sim. A CBF fez o torcedor brasileiro sonhar com o Ancelotti e acordar com o Dorival, com todo o respeito ao trabalho do Dorival, mas existe uma diferença considerável de prateleira entre os técnicos. E a CBF realmente tinha esse plano, não se concretizou, porque o Ancelotti observou a bagunça que era a CBF, a estrutura, a situação de poder do Edinaldo e deu um passo atrás. Então, é preciso ter cuidado também, até mesmo que o Guardiola receba uma proposta oficial, ele vai ponderar sobre o que é o comando, as ideias de futebol, como ele vai poder desenvolver o seu trabalho. Então não vai ser só pela vontade dele. E, Breiler, é uma profissão nova, né? Ainda mais para um cara como ele, que o João conhece bem, que é um cara do dia a dia. É um cara que trabalha no dia a dia, que conhece tudo dos jogadores. O técnico de seleção, você vê os jogadores ali, então, 2 em 2 meses. É muito diferente do cara do campo, né? Mas isso sofreu com essa adaptação. É isso que eu ia falar, do Fernando Diniz, mas o João pediu a palavra também, João. Não, só para esclarecer um pouco assim, as informações que estão um pouco contraditórias, chegando, que a gente citou, né, o que foi apurado no Brasil e o que está saindo daqui. O nosso grande Pedro Ivo Almeida disse que as fontes dele dizem que a CBF não teve nenhum contato com o Guardiola depois de 2022, né? Porém, isso é o que a CBF está querendo passar, né, até... sei lá, eu tô em tese, poderia ser por tudo que já aconteceu no passado, com o Ancelotti não vindo e tal, mas aparentemente não houve esse contato, né? Eles dizem que não é verdade. Mas assim, claro que eles vão negar, né? Venhamos e convenhamos. Claro que eles vão negar porque já aconteceu a mesma coisa com o Ancelotti, né? Acho que vocês lembram que teve toda essa questão de que o Brasil estava interessado, mas eles sempre negavam porque... pelo tamanho da seleção brasileira, eles não querem ficar por baixo, né? Eles não querem dar aquela impressão de que está se jogando para um treinador e correr o risco dele negar. Então, obviamente que eles não vão dizer que isso está acontecendo, mas vamos para frente aqui. Até a matéria no nosso site sobre esse caso do Pep Guardiola diz que existem também outros grupos que não estão necessariamente ligados ao Edinaldo, em torno da CBF, que poderiam ter feito esse contato, que como o Sam Lee disse, não é lá de 2022, contato recente, contato deste ano. Então, assim, é tentar entender, né, exatamente onde está a verdade dentro de todas essas informações que estão chegando. Mas que realmente o Guardiola está num momento de que o contrato vai acabar e, em tese, poderia estar disponível. Isso é fato, e como o Marra disse, com vários fatores em torno que poderiam deixar ele um pouco mais frágil em relação a renovar com o Manchester City. Porque tem... Exatamente, né? A gente vê que o contrato dele está acabando, pelo menos
por hora, né? Ele tem contrato até o final da temporada, né? Temporada europeia, que ano que vem termina, no meio do ano. Então, por esse lado, dá para imaginar que talvez o Brasil possa conseguir, né? E não iria demorar tanto. Acho que a questão mais que pegaria aí seria a questão da Copa do Mundo já ser em 26. Ou seja, se caso ele, vamos supor que ele encerre o contrato dele com o City, né? Acabou o contrato, ele não renova, beleza. Mas aí teria um ano apenas para ele treinar o Brasil para a Copa. Embora seja o Guardiola, temos que lembrar que é muito pouco tempo, cara. É muito pouco tempo. E o estilo dele, do Guardiola, precisa de tempo, demanda tempo. Entendeu? Não tem como ele chegar em uma semana e já conseguir fazer, seja a seleção brasileira ou qualquer seleção, jogar o mesmo que o City joga hoje. É impossível, não tem como, nem o Guardiola consegue isso. Então tem essa questão também. Mas eu acho que o interesse existe. O interesse existe, acho que todo mundo sabe disso. A seleção brasileira, a CBF, deve ter sim contatado, só que não vai falar porque com o Ancelotti aconteceu isso, né? Demorou um tempinho até eles assumirem, até ter a certeza que o Ancelotti realmente queria vir. E aí depois aconteceu toda aquela questão, né? De que teve problemas com a CBF, com o presidente. E aí o Ancelotti acabou não vindo. Ficou no Real Madrid, aí o Brasil ficou, né? Chupando o dedo. Enfim, vamos. Claro, a gente está levantando aqui situações, são informações e cada um... E é isso, às vezes não é o Edinaldo que falou com o Guardiola, mas é o assessor que falou com o empresário. Às vezes é a figura B política que conversa com a figura C política de lá. Essas conversas também são paralelas aos principais personagens. Isso que o João falou é verdade. Um agente que não representa oficialmente, mas que pode fazer um leve trás, sabe assim, não custa nada. Troquei uma ideia, ou um grupo rival do Edinaldo, sei lá. Sim. Pode. E eu acho também que tem a avaliação, que é importante, que é também do que nesse mundo pro jornalista é também eu já falei demais sobre o caso do Ancelotti, eu vou negar tudo pra não dar a mesma besteira. Até porque aquilo o que eu Dorival falei. tá pegado, né? Pra não ficar uma... Se com o Fernando Diniz o dia a dia é uma questão e não deu certo, óbvio que são prateleiras diferentes. Mas o Pep Guardiola, faltando um ano para a Copa do Mundo, sem nunca ter sido técnico de seleção, também não soa um desafio porque o Guardiola não me parece um cara que entra no jogo para perder. Ele teria muito mais coisas contra do que a favor do trabalho dele, Breler. E ele tem uma carreira estruturada, um clube. Então ele começa no Barcelona, no time principal, com 37 anos. E o tempo passa rápido, mas o Guardiola já tem 53. Então já uma estrada de mais de 15 anos, sempre conquistando títulos, sempre disputando no mais alto nível do futebol mundial. Mas essa trajetória para um treinador com o nível de exigência dele também é extenuante. Também coloca o cara no limite. E não é que ele queira a zona de conforto indo para uma seleção. Ainda mais pro Brasil. Exato. Ele sabe disso. Ele sabe que vai ter pressão, ele sabe que a cobrança vai ser por ganhar uma Copa do Mundo, mas por outro lado, dá uma aliviada nessa pressão do dia a dia, como o Tite falou, o período de seleção te demanda mais em termos de viagem para observação de jogos, é uma rotina muito mais racional, uma rotina muito mais tranquila do ponto de vista pessoal, mas ao mesmo tempo, como você falou, Mari, o desafio para ele vai ser de colocar o mesmo sarrafo que ele colocou nos clubes por onde passou, Barcelona, Bayern de Munique, agora no City, no âmbito de seleção. E para ele, para o Guardiola, que tem uma relação afetiva com a seleção brasileira, ele sempre cita o time de 82, que o encantou, e essa Copa foi disputada na Espanha, então ele viveu de perto esse Mundial. E naturalmente, para o Guardiola, seria até mesmo, ele é muito jovem, mas se ele quisesse encerrar a carreira, seria a chave de ouro, conquistar uma Copa do Mundo com a seleção brasileira. Então, eu vejo que para ele é grandioso, e a CBF, pelo simples fato do Guardiola um dia ter manifestado interesse em treinar a seleção, tem a obrigação de manter o Guardiola sempre no radar. Ele nunca pode ser ele sempre precisa. Isso aqui eu concordo demais mesmo. O Guardiola já demonstrou interesse de treinar a seleção. Ele já falou várias vezes já que ele admira muito o futebol brasileiro, que ele teve até como referência, né, se eu não me engano, foi a seleção de 70, né, se eu não me engano, foi a de 80, aquela que jogou o Zico e tal, né, aquela seleção que foi magnífica, que acabou não vencendo a Copa. Mas ele já falou que ele se inspirou muito nisso, né, tanto que o Barcelona, que ele treinou, né, que ele fez o mundo se encantar, era um Barcelona com esse nível aí, né, com essa
com esse estilo de jogo de toque de bola, aquela coisa bem bonita mesmo, né, chamada tic-tac, ele já mostrou interesse. A gente sabe que ele admira muito, né? Ele admira o Vinícius Júnior, né? Ele sempre fala, o próprio Rodrigo também, o Savinho agora que ele contratou, né? Pediu pro Manchester City. E também temos que falar do Neymar, né? Neymar nesse momento tá lesionado, mas é um cara que ele já também falou muito bem, o Guardiola falou muito bem do Neymar, né? Teve um tempo que ele até quis a contratação do Ney antes dele ir pro PSG, mas aí acabou não dando certo, né? Se isso acontece, seria uma baita contratação, né? Acho que o Neymar hoje seria completamente diferente, né? Acho que a história dele poderia ter sido completamente diferente. Mas enfim, voltando pro assunto principal, a seleção não pode desistir do Guardiola, isso é fato. Se ele mostrou interesse, cara, tem que ir, é o melhor treinador do mundo, cara. É o melhor treinador, ou até da história, pra muitos é até o da história. Tá ele ali, você coloca ele, você coloca o Cruyff, você coloca aí o próprio Ancelotti também, e alguns outros, né? Pela história. Mas a partir do momento que o Pep Guardiola mostra esse interesse, não deve jamais descartar. Acho que ele deve ser, na verdade, o principal. Mas a verdade é que ele ultimamente não quis treinar a seleção, né? Parece que ele está aguardando o momento certo. Eu acho que ele está aguardando o time correto para poder fazer isso. Conquistou a Champions já com o City. Acho que lá ele já conseguiu conquistar muitas coisas, né? Várias Premier Leagues e tal, mas a Champions era o feito que ele queria conquistar como algo maior e ele conseguiu, né? Talvez ele queira conquistar mais uma outra e tal, mas ele já conseguiu. Acho que no City ele não vai fazer muito mais coisas do que ele já fez. Agora, a seleção brasileira acho que atrai qualquer treinador. E se ele mostra esse interesse, acho que a seleção não deve desistir, como não vai, eu acho, né? Mas concordo muito com o que falou o Brele aí. Concordo demais mesmo. Precisa ser observado de perto, porque eu defendo sim que clubes, instituições, uma seleção brasileira são maiores que qualquer profissional, que um técnico, que um jogador. Mas no caso do Guardiola, o dia que o Guardiola disser quero, a seleção brasileira tem de contratar, lógico, porque é o melhor técnico do mundo. Não tem uma... Que relacionamento tóxico, Brele. Brele, você... Tá lá cozinhando. Cara, assim, com todo respeito a qualquer treinador brasileiro, ao Tite, que esteve aí, que fez boas campanhas, né, em eliminatória, Copa América, enfim. O próprio Diniz também, que teve uma passagem bem curta assim pelo Brasil, né? Infelizmente não deu certo. Agora o Dorival, gosto muito do Dorival, é um treinador assim muito bom pros padrões brasileiros, mas qualquer outro treinador, cara, com todo respeito, se o Guardiola ele tá na mesa, se o Guardiola hoje falasse assim, eu quero ir pro Brasil, meu irmão, adeus Dorival, não tem o que fazer, cara, não tem o que fazer, porque é o melhor treinador do mundo. Então, independente de quem seja, de quem esteja, e assim, tem que lembrar também que a seleção hoje não está em boas condições, né? Convenhamos também. Tem isso também, que a seleção não está boa. O Dorival não conseguiu ainda ajustar. Querendo ou não, isso pode influenciar ainda mais. A seleção até melhorou para o que estava uma draga insuportável, mas agora melhorou um pouco. Mas para o nível que a gente espera, que o torcedor espera, não tá. Então, poderia ser quem for. Se o Guardiola falar hoje que quer, acho que a CBF deveria automaticamente já trazer. Falar, Dorival, infelizmente não tem como continuar, não é nada pessoal com você, mas se o Guardiola tá na mesa, se ele quer treinar o Brasil, ele tem que ser agora. Se ele quer agora, vem. Acho que o pensamento é isso, né? Com todo respeito a qualquer outro treinador que estivesse treinando, poderia ser qualquer um outro. Eu acho que o Guardiola, ele tem, sim, né, essa vantagem, né? Ele tem esse direito porque ele é um cara diferenciado. Então, tem que entender isso, né? Mas claro que, como eu disse, é mais questão de time, na minha opinião. Acho que agora ele não iria querer vir exatamente agora. Mas ele tem um interesse e pode acontecer ano que vem, pode acontecer após a Copa do Mundo, tudo isso aí, né? O Guardiola fica lá, a hora que eu tiver afim eu vou ir. Não, mas, tá bom? Mas eu aceito. nesse caso se justifica. Não tem uma alternativa que não seja a contratação do Guardiola, independentemente de quem esteja no comando. E sabe o que é curioso dessa história toda? Recentemente o Pep Guardiola, depois de perder uma partida, ele vai pra entrevista coletiva e ele cita o Brasil. Então ele ainda coloca se entrega, ele fala... Enfim, falou sobre seleção brasileira após uma derrota, olha aí. Como treinador da seleção do Brasil, as pessoas, os brasileiros querem isso, desculpa voltar nesse momento, mas o que você pensa disso? Qual é o teu sentimento? Galera, estamos só cortando aqui essa parte, né, tirando porque é questão de direitos autorais mesmo, né, da UEFA aqui, então, se mostrar que esse lance realmente o YouTube derruba o vídeo, então tem que colocar essa tarja aí, mas vocês vão conseguir escutar, ok? Então vamos ver aqui o que é que o Pep Guardiola falou sobre o Brasil, né, vamos ver aqui.
e ainda diante de um momento como esse no City. Obrigada. Después de un 4-1 ya no soy una opción para Brasil. Yo tengo, más que nunca, tengo ganas de levantar al equipo, de volver a nuestro nível. Ele foi questionado depois da derrota para o Sport, né, por 4-1 ali com a seleção brasileira, e ele brinca com toda a situação. Mas isso repercute de forma forte aí na Inglaterra nessa tarde para você, João? A questão da derrota ou a questão do Brasil? Da seleção, dessa atualização do The Athletic. Não, então, como eu destaquei aqui no início da minha participação, que na verdade o foco da matéria era que o Guardiola deve ficar no Manchester City, né? E dentro da matéria tem ali como detalhes que ele chegou a ser sondado pela seleção brasileira, mas parece que ele vai ficar, entendeu? Então não está repercutindo tanto assim essa questão do Brasil não, para falar a verdade, né? Então mais falando desse momento do Manchester. Cara, sobre essa entrevista dele aí, né? Ele disse que ele não tá à altura da seleção brasileira depois de perder de 4-1. É interessante essa entrevista. Por que eu acho isso? Porque a gente vê o respeito que ele tem pelo Brasil, né? O respeito. A gente vê que o Brasil pode dar uma draga, pode estar horrível como esteja, mas ainda assim você consegue ver o respeito, né? De treinadores como o Pep Guardiola. Acho que ele sabe que na história, né, assim, de seleções, o Brasil é a maior. Não tem pra onde correr. É como se fosse, sei lá, o Real Madrid no mundo, o Real Madrid entre clubes. É o time que mais venceu, né? A competição mais importante que é a Champions League. E o Brasil é a seleção historicamente, né? Muito vencedora, né? Venceu várias Copas do Mundo, né? Cinco Copas do Mundo. Vamos pegar aí outras seleções. Tem a Alemanha com 4, se eu não me engano tem a Itália com 4 também. Algumas outras tem 2, né? Como a França, né? A seleção argentina chegou a 3 agora também, se eu não me engano. Mas a seleção brasileira é a seleção que mais tem Copas do Mundo. Então a gente vê o respeito que ele tem pela seleção brasileira. Isso mostra, né, que ele enxerga o Brasil em um patamar muito alto. E acredite, quando o treinador ele vê isso, ele encara como um desafio muito grande. Principalmente levando em conta que o Brasil está muito em baixa. Então qualquer treinador, né, assim, de grande porte, né, de alto nível, vai querer trazer a seleção brasileira para onde deveria estar, né? Iria querer, porque sabe o peso, né? Como isso iria repercutir tanto no mundo como também historicamente, né? Ele poderia entrar na história do Brasil, né? De seleções de Copa do Mundo, enfim, seria algo muito legal de se ver, né? Muito top. Eu acho que seria muito interessante a gente ver. Mas, cara, Guardiola na seleção brasileira, se isso acontecesse agora, seria muito bom. Mas eu acho pouco provável, tá? Acho pouco provável, viu? Mas não é impossível. Não é impossível porque se trata aí, claro, de futebol. O futebol sempre surpreende a gente. Isso é um fato. Então a gente tem que ver o que é que vai acontecer a partir de agora. Mas o Pep Guardiola, ele já mostrou várias vezes que tem interesse, né? E eu acho, na minha opinião, isso só deve acontecer ou ano que vem, que também é difícil, né? Ano que vem, no caso, quando terminar o contrato dele mais devido a isso, ou pós-Copa do Mundo, que ele vai ter mais tempo. Vai que ele pega aí a seleção brasileira após a Copa do Mundo de 26. Ele vai ter mais 4 anos para treinar. Aí eu digo que sim, teria muitas chances ele implantar, né, o estilo dele, o Brasil, e jogar de uma maneira que a gente nunca viu jogar nos últimos anos. Eu digo a você que seria possível porque ele teria muito tempo aí, né? Teria 4 anos aí, teria eliminatórias, teria Copa América, teria outras coisas que a gente com certeza gostaria de ver. Mas agora eu quero saber, galera, a sua opinião aí. O que é que vocês acham? O Guardiola vai vir mesmo pro Brasil? O que é que vocês acham? Essa informação, tá? CBF buscando o Pep Guardiola, né? Buscando trazer, era o Ancelotti, agora já é o Guardiola. Eu, particularmente, gosto mais do estilo do Guardiola. Acho o Ancelotti também muito bom, né? Embora para seleções, assim, eu acho que para pouco tempo, se fosse para ano que vem, acho que o Ancelotti seria melhor. Por quê? Porque o Ancelotti é um cara mais adaptável, é um cara que consegue rapidamente ele conseguir transformar um time, né? Se adapta muito fácil. Já o Guardiola a longo prazo eu acho melhor. Ele é um cara que durante ali, né, alguns anos ele transformaria o Brasil em uma seleção praticamente imbatível, eu acho, né? Pelo time que tem, pelos jogadores que tem, né? A gente vê que ele consegue assim ter o poder de transformar um jogador mediano em um cara muito bom, um cara que ninguém nunca ouviu falar e daqui a pouco esse cara tá jogando bola demais. A gente vê o Rodri aí, há um tempo atrás ninguém nem conhecia o Rodri. Quem era o Rodri? Eu não sabia quem era. Era um cara comum, normal, né, que atuava ali pelo Atlético de Madrid, mas ninguém conhecia.
Phil Foden também, o próprio De Bruyne, né? Era um cara assim muito desconhecido. E hoje, se você pegar o time do Manchester City todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece. Então, como esse cara consegue transformar jogador, né? Mediano, e um cara quando já é bom, tipo Vinícius Júnior, Rodrigo, ele consegue também tirar muita coisa, né? O próprio Paquetá também. Mas enfim. É isso aí. Um dos maiores trunfos de Guardiola é sua capacidade de adaptar seus métodos e construir times competitivos em diferentes contextos. Se assumir a seleção brasileira, Pepe poderá fazer algo que muitos treinadores do passado não conseguiram: explorar ao máximo a criatividade natural dos jogadores brasileiros e combiná-la com um sistema tático disciplinado e eficiente. Com ele, o Brasil poderia alcançar um novo nível de organização tática sem perder o charme e a imprevisibilidade que caracterizam o futebol brasileiro. No entanto, Pepe enfrenta um dilema. Em sua carreira, o técnico sempre trabalhou com clubes que oferecem tempo e paciência para que ele desenvolva sua filosofia e imponha um estilo de jogo. A seleção brasileira, no entanto, exigiria resultados rápidos, com um tempo limitado de treinamentos e a pressão da expectativa de uma nação apaixonada por futebol. Além disso, muitos torcedores e especialistas argumentam que o futebol brasileiro deve permanecer autêntico, mantendo a essência do drible e da improvisação, algo que poderia ser mitigado por uma abordagem mais tática e europeizada. Para a CBF, contratar Guardiola significaria uma reviravolta histórica. Desde 1965, a seleção brasileira foi treinada exclusivamente por técnicos brasileiros, e a contratação de Pepe quebraria essa tradição, marcando uma nova era. Esse passo ousado pode ser justamente o que o Brasil precisa para dar um salto de qualidade e voltar a ser temido no cenário internacional. Além disso, o envolvimento de Guardiola poderia atrair novos talentos e inspirar uma geração inteira de jogadores e torcedores. Por outro lado, a decisão de Guardiola também deve considerar o momento da própria seleção e do futebol mundial. Ele sabe que caso permaneça no Manchester City por mais uma temporada, terá uma janela de transição perfeita para assumir uma seleção com mais tempo antes da Copa do Mundo de 2022. A CBF está ciente de que essa decisão não é apenas sobre contratar um técnico, trata-se de construir um projeto ambicioso e de longo prazo, com um treinador que pode oferecer uma nova perspectiva ao futebol brasileiro. A possibilidade de Guardiola assumir a seleção brasileira é uma perspectiva emocionante para os torcedores, mas é importante manter o realismo. Guardiola é conhecido por ser exigente, tanto com seus jogadores quanto com a estrutura e a organização ao seu redor. A CBF precisaria fazer concessões e adaptações para que o técnico tivesse o suporte necessário para implementar suas ideias e construir um time capaz de competir de igual para igual com as melhores seleções do mundo. O estilo guardiolista exige disciplina, comprometimento e, acima de tudo, uma crença no processo de desenvolvimento do time. Se ele assumir a seleção, será essencial criar um ambiente onde possa trabalhar livremente e contar com o apoio da CBF. Guardiola é um técnico que preza pelo planejamento a longo prazo, e essa é a única maneira de transformar o Brasil em uma equipe que combine sua tradição ofensiva com a modernidade e eficiência do futebol europeu. O cenário ideal é aquele onde Pepe teria tempo para conhecer os jogadores, entender a cultura do futebol brasileiro e, a partir daí, criar um time que tenha a cara do Brasil, mas com a solidez tática que ele tanto valoriza. Enquanto aguardamos a decisão final de Guardiola, uma coisa é certa: a possibilidade de vê-lo no comando da seleção brasileira é uma chance única de presenciar uma transformação no estilo de jogo do Brasil, algo que pode ser o caminho para o tão desejado Hexa. Agora, queremos saber sua opinião. Na sua visão, o treinador Pepe Guardiola realmente aceitará o convite da seleção brasileira? E se você fosse ele, o que faria ao receber essa proposta da CBF? Caso ele aceite, acha que veremos a melhor seleção brasileira da história em termos de futebol jogado? Escreva sua opinião nos comentários, ative o sino e deixe seu like para continuar acompanhando todas as novidades sobre esse possível momento histórico para o futebol brasileiro.